Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. E nós iremos fazer a leitura do versículo 1, versículo 1, até o versículo de número 19. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca aqui: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Antes de nós lermos esse texto da palavra de Deus, vamos contextualizar um pouco para entender o sentido dessa palavra e fazendo um parênteses aqui, como é maravilhosa a palavra de Deus, como ela é riquíssima, como ela é viva, como nós precisamos criar este hábito, esta disciplina de lermos a palavra de Deus, não somente hoje, no domingo, dia do Senhor, mas todos os dias. É alimento para a nossa alma, para a nossa vida. E esse texto aqui, muito conhecido para alguns, traz para nós revelações maravilhosas. Mas vamos entender um pouco o contexto, O episódio aqui ocorre no reinado de Acabe, rei de Israel, do Reino do Norte. Isso por volta do ano 884 a 853 a.C. Ele é conhecido por sua idolatria e fraqueza espiritual, amplificadas pelo casamento com Jezabel, essa personagem que também nós conhecemos bem. O episódio aqui vai ocorrer em Jezreel, uma cidade, o cenário aqui da história. Era uma cidade estratégica, e nós temos aqui também um personagem chamado Nabote, onde ele tinha uma vinha. E aqui nós vamos ver o conflito entre a obediência à lei de Deus e os desejos corruptos do rei. A vinha aqui vai representar uma parte da herança de Nabote, protegida pela lei de Deus, e o conflito espiritual, a idolatria promovida por Jezabel, confrontada com a fidelidade ao Deus de Israel. Então, o pano de fundo é este. Vamos ler, vamos acompanhar aqui a palavra do nosso Deus, do versículo 1 até o versículo de número 19. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando lhe disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado.
Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote. Blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Vamos orar mais uma vez? Santo, santo, santo Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, bendita, perfeita, justa. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ilumine a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse texto maravilhoso, nós temos aqui 4 personagens. O primeiro é Nabote, que mostra uma fidelidade inabalável. O segundo é Acabe, que é um escravo de suas paixões. E o terceiro é Jezabel, manipulação, ela manipula e uma idólatra. E o quarto personagem, nós temos o porta-voz da justiça de Deus, Elias. Estes são os 4 personagens. E dentro desses 4 personagens nós vamos entender algumas coisas. Nabote, um exemplo de fidelidade inabalável. A resposta de Nabote a Acabe, no versículo 3, diz assim: Guarda-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. É mais do que uma questão negativa, de uma negativa, é um testemunho de sua reverência a Deus. Ele sabia que poderia sofrer represálias, porque isto estava na lei mosaica. Você não poderia vender as suas terras como herança, dada por herança. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Essa decisão nos lembra que a verdadeira fidelidade pode ter um custo, mas honra a Deus acima de tudo. Um homem fiel, Nabote, estava cuidando da sua vinha, tranquilo. E o rei chegou assim: vende a sua terra, ou te dou, ou troco por outra. E Nabote falou assim: não, isso aqui é heranças dos meus pais. Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais, porque ele sabia que isso era herança de Deus. Acabe, o rei escravo de suas paixões. O versículo 2, Acabe tenta negociar a sua vinha a Nabote, oferecendo uma troca ou dinheiro. Apesar de seu poder como rei, Acabe mostrou-se espiritualmente fraco. Ele permitiu que a sua cobiça pela vinha dominasse suas ações. No versículo 4, Acabe revela uma fraqueza e imaturidade. Reage com frustração e abatimento, recusando-se até comer quando Nabote rejeita sua proposta. Além disso, sua complacência diante do plano maligno de Jezabel expõe não apenas uma falha de liderança, mas também um coração dominado por desejos egoístas, incapaz de priorizar a justiça e a obediência de Deus. Um homem fraco. Jezabel, uma figura que manipulava, uma figura idólatra. Ela vai tratar aqui, nós lemos do versículo 7 até o versículo 10, ela propõe e implementa um plano maligno, enviando cartas em nome de Acabe para acusar falsamente a Nabote. Ela manipulou as estruturas judiciais e religiosas de Israel. Apregoai um jejum.
mostrando desprezo tanto por Deus quanto pelos valores éticos. Uma pessoa maligna, uma pessoa idólatra. Do versículo 11 até o versículo 14, os anciões e nobres, manipulados por Jezabel, executam esse plano cruel, culminando na morte de Nabote. A influência que ela exerceu sobre Acabe, aliada à sua obstinação em alcançar seus objetivos a qualquer custo, serve como um alerta sobre os perigos da idolatria. Idolatria. Essa postura não apenas corrompe o caráter individual, mas também tem o potencial de desintegrar, meus irmãos, os valores que sustentam uma comunidade. Ele influenciou toda uma nação. E nós temos aqui o último personagem, que é Elias, o porta-voz da justiça divina, do versículo 17 até o versículo 19. Deus envia Elias para confrontar Acabe e anunciar o juízo divino, provendo consequências severas para ele e a sua família. Ele lembrou ao rei que Deus é soberano e que a justiça divina não falha. Sua coragem em opor ao poder demonstra que Deus usa seus servos para defender os oprimidos e proclamar a verdade. Então, ele foi a boca de Deus. E aqui, meus irmãos, colocando esses 4 personagens, nós temos aqui pelo menos uma reflexão a fazer. Cada personagem nos desafia a considerar nossas próprias escolhas. Foram escolhas que esses homens fizeram e essa mulher fez. Foram escolhas. Estamos agindo, meus irmãos, com fidelidade de Nabote? Essa é uma pergunta para mim e para você. Nós estamos agindo com fidelidade, agindo com a fidelidade de Nabote? Ou a fraqueza de Acabe? Ou a astúcia de Jezabel? Ou a coragem de Elias? São decisões que nós temos que tomar. A obediência a Deus acima de tudo, meus irmãos. Obediência a Deus acima de tudo. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, diz assim, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Atos, capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim, mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Nabote, meus irmãos, nos ensina que obedecer a Deus é mais importante de qualquer ganho material ou aprovação humana. Sua história nos desafia a priorizar os valores espirituais, mesmo em situações difíceis. Ele poderia ter vendido a vinha dele, mas ele não vendeu. Ele morreu. Ele estava tranquilo na cidade, cuidando da sua família, cuidando da sua horta. Mas ele não vendeu. Por quê? Porque ele era egoísta? Não, ele estava obedecendo a Deus. O perigo, meus irmãos, da cobiça e do egoísmo. Isso nós vemos em Acabe. Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso é um mandamento. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso que a palavra de Deus nos fala. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Perigo do egoísmo, perigo da cobiça. Isso nos lembra, meus irmãos, que quando permitimos que nossos desejos egoístas orientem nossas decisões, corremos o risco de nos afastar de Deus e provocar consequências graves. Foi isso que aconteceu com Acabe.
a justiça divina é inevitável, meus irmãos, é inevitável. Romanos capítulo 12, versículo 19, a mim me pertence a vingança, é Deus falando, e eu é que retribuirei, diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Salmo 37, versículo 28, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear, isso também se fará. 1 Reis, versículo 21 a 19, que nós lemos, o último versículo, né, quando o profeta Elias fala sobre o juízo divino, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é justo. A mensagem de Elias a Acabe e Jezabel nos garante que Deus vê tudo e que Ele julga com retidão. Mesmo quando a justiça humana falha, podemos confiar em Deus, que Ele é justo. Deus é justo. O impacto das nossas decisões, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Peça a direção de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 36 a 37, digo-vos que, de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serão justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. São decisões que nós tomamos. Deus é soberano, mas é as nossas decisões. As escolhas de cada personagem não apenas moldaram suas vidas, mas também tiveram impacto duradouro na história de Israel. Nossas decisões, por menores que pareçam, também têm consequências significativas, igreja. Como cristãos, meus irmãos, somos chamados a viver com propósito, consciente das nossas escolhas, não apenas refletem nossa fé, mas também moldam o testemunho que deixamos ao mundo. Qual é o seu legado? Aplicações práticas para encerrar. Fidelidade inabalável em tempos de pressão. Nós vimos isso. Em um mundo onde compromissos morais são frequentemente desafiados, somos chamados a viver como Nabote, fiéis aos valores de Deus, mesmo quando isso nos custa algo. Ele foi até a morte, confiando em Deus. Defender princípios cristãos no trabalho, na família ou na sociedade, mesmo quando isso nos torna impopulares. Cuidado com desejos desordenados. Como Acabe, podemos ser tentados a buscar aquilo que não é nosso, ou que vai contra os mandamentos de Deus. Precisamos aprender a contentar-nos com o que temos e submeter nossos desejos à vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Coragem para confrontar o mal. Elias nos desafia a ser vozes de justiça e de verdade, especialmente em contexto de corrupção e opressão. Devemos ser instrumentos de Deus para trazer luz em situações de trevas. Elias foi a boca de Deus. E confiar, meus irmãos, na soberania de Deus. Quando enfrentamos injustiças, podemos lembrar que Deus é o nosso defensor e que Ele tem a última palavra. Sempre tem a última palavra. Essa confiança nos dá paz, força para perseverar. Será que nossa vida, meus irmãos, demonstra plena confiança na soberania e na justiça de Deus? Vou repetir. Será que nossa vida demonstra plena confiança na soberania e na justiça de Deus? Estamos verdadeiramente comprometidos a agir com integridade e coragem
mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras? Essa é uma pergunta para mim, essa é uma pergunta para você. Nós não estamos aqui passeando, meus irmãos. A nossa vida custou muito cara para Deus. Custou a morte do seu Filho, Jesus Cristo. As nossas decisões têm impacto. E esses 4 personagens aqui nos mostram muito bem qual caminho nós devemos tomar. Um caminho de egoísmo, de idolatria, ou um caminho de fidelidade, ou um caminho de justiça, ou sendo a voz, a boca de Deus. Cabe a nós decidirmos. Deus é soberano. Deus está acima de tudo, de todos. E Ele vê tudo. E Ele conhece tudo. Que Deus nos ajude a entender essa história tão maravilhosa e que ela possa ser aplicada nos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra santa, perfeita, justa, fiel. Que possamos aprender, Senhor Deus, com ela, e que possamos vivê-la, não somente tê-la na nossa mente, mas ter no nosso coração, na nossa vida, Senhor Deus, e praticá-la, sermos testemunhas fiéis até o fim, porque vale a pena, vale a pena. Nós cremos nisso, nós sabemos disso, porque o Senhor nos prova todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. O Senhor nos dá mais um dia, mais uma chance de mudarmos, de aprendermos contigo. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja. Cuida de nós, Senhor Deus, precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.